unidade para iniciar a mediunidade? Eu sou Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Loucura ou Sanidade, onde falamos tudo sobre saúde mental, tudo mesmo. E por que eu coloquei nessa playlist de saúde mental e não coloquei na nossa outra playlist incorporando que fala de mediunidade? Aliás, dá um pulinho lá. Por quê? Porque aqui eu queria falar da saúde mental da criança, porque apesar de as doenças psiquiátricas, principalmente a esquizofrenia, não serem tão comuns na infância, é muito comum na infância a gente ter os traços já de mediunidade começando, aparecendo por ali. E outra coisa importante da gente se lembrar é que André Luiz nos fala que a criança só está totalmente incorporada, ou seja, totalmente dentro do corpo físico aos 7 anos de idade, quando ela tem as partes necessárias hematológicas no corpo físico para fazer essa ligação completa. Portanto, até lá, esse espírito da criança está um pouquinho afastado dela e consegue com mais facilidade perceber o plano espiritual. É por isso que criança tem muito aquela história de amiguinho imaginário e depois ele some justamente nessa fase ali dos 5 para os 7 anos. É por conta disso, gente. Pode ser que esse amiguinho imaginário seja realmente fantasia da criança e não tenha espírito ali? Pode sim, nem tudo que a criança brinca, que ela faz de conta, porque isso faz parte do desenvolvimento dela, é espiritual, então é importante deixar isso claro também. Mas algumas crianças demonstram uma sensibilidade maior desde lá do berço, coisas às vezes que mudam de lugar no quarto, ou essa criança é pega falando sozinha, conversando com alguém que não está ali. Pois é, isso acontece bastante também. Essa criança provavelmente vai desenvolver a mediunidade. Mas como que eu vou saber se isso é algo mediúnico ou se é uma doença? Eu sempre falo que o diagnóstico de alguma condição psiquiátrica, ela é feita pelo conjunto. Essa é uma criança que é sociável, que tem vários amiguinhos, que conversa bastante, que interage bem em família. Às vezes ela é mais tímida fora, mas com o pai e a mãe ela conversa direitinho, ela brinca com os irmãos. É uma criança que dorme bem, que se alimenta bem, que está desenvolvendo fisicamente, que está desenvolvendo cognitivamente, ou seja, a memória dela está preservada, a fala dela está preservada, os movimentos das mãos, aqueles movimentos mais finos, mais delicados, ela teve o desenvolvimento no tempo correto, ela sentou na data certa, ela começou a andar e a falar na data certa. Porque aí a gente tem que investigar se não há alguma doença física, alguma doença neurológica. Às vezes a criança tem uma dificuldade de visão, uma dificuldade de audição e ela pode às vezes ouvir zumbido, ouvir alguma coisa meio estranha e a gente confundir isso com uma mediunidade de audiência. Então a gente precisa ficar ligado nesses pontos. Se é uma criança que funciona bem no seu ambiente, que está se desenvolvendo de forma saudável e mesmo assim ela vê algumas coisas esporadicamente, ela ouve o que não está lá, sim, pode ser uma criança médium. E aí a gente tem que ficar ligado nos sinais e ir conversando com ela, ir orientando, falando, olha, existem alguns espíritos do outro lado, existe realmente a morte nossa somente no corpo físico, e aí vão ter os nossos irmãos lá do outro lado, e geralmente quem aparece para as crianças são os familiares, ou os espíritos que estão ali ao redor da família. Agora, pode aparecer algum espírito do mal, algum espírito obsessor para essa criança? Também pode. E aí a gente deve ensinar essa criança a fazer uma prece, a pedir para o Papai do Céu, para os espíritos amigos que cuidem dela, que a protejam e que encaminhem esse irmãozinho feio lá que está aparecendo para ela. A gente vai conversar na linguagem da criança, para que ela possa entender que sim, existe a espiritualidade e ela não precisa ter medo, mas ela também tem que aprender a se proteger, a não confiar em qualquer espírito e, é claro,
a desenvolver essa mediunidade, controlar aos poucos, mas o desenvolvimento mesmo, gente, vai vir com a maturidade. E a maturidade é tanto física, do sistema neurológico, das habilidades motoras e da própria inteligência, da cognição, quanto da maturidade emocional. Então não dá para colocar uma criança num trabalho mediúnico, mas dá para levar ela para o centro espírita, para uma evangelização, ensiná-la a fazer preces, a tomar um passe para se reenergizar, para se equilibrar energeticamente, porque o médium ele tende a doar muito as suas energias, e a gente vai protegendo essa criança e ensinando os primeiros passos para ela. Isso que é o fundamental quando a gente tem uma criança médium. E por isso que eu quis trazer aqui nessa playlist de saúde mental, para que a gente não confunda as doenças neurológicas ou as doenças de audição, de visão, com as outras questões mediúnicas e espirituais, tá bom? Aí vamos falar de um detalhe importante aqui, que eu vou contar uma história pessoal para vocês. Eu fui médium desde pequenininha. Eu via coisas, olha, eu não me lembro nem a idade, mas eu me lembro que por volta dos 5, 6 anos de idade, eu comecei a ter uns desmaios. E antes de que fosse levada lá para um neurologista para investigar uma epilepsia, eu quero contar para vocês como eram diferentes os meus desmaios. Hoje eu trabalho com desdobramento, viagem astral, e aí eu saio do corpo físico e consigo ver a distância, ir a algum local espiritual e voltar. Mas hoje eu tenho controle, eu saio e volto quando eu quiser. E naquela época que eu estava aprendendo, não era bem assim. Então eu saía do corpo e eu não conseguia voltar. E aí se eu estava sentada, ancorada por alguma coisa, eu não conseguia voltar mesmo. Agora, se eu estivesse andando, fazendo alguma coisa, geralmente o que acontece? Eu saía do corpo, o corpo perde o controle, pá, caía no chão. E aí quando eu batia o joelho, às vezes ainda dava o tempo de pôr a mão, e aí eu não caía com a cara no chão, mas aí eu voltava. Por quê? Qualquer toque, qualquer estímulo, barulho, um susto, essa criança ela volta. Por quê? Porque o espírito sente que o corpo está em perigo e ele naturalmente volta. Isso aí é uma defesa, é que nem qualquer tipo de reflexo, né? Se eu der aqui um susto para você, você fecha o olho, levanta a mão, faz alguma coisa. E no desdobramento é a mesma situação. Então eram desmaios muito rápidos. Só quando eu estava sentada ou deitada que às vezes eu saía e não conseguia voltar. Mas eu era totalmente consciente. Eu conseguia falar que eu estava no meu quarto, que eu estava vendo o meu corpo lá sentado, deitado, e às vezes eu ia lá cutucar a minha mãe, porque a minha mãe era médium também, ainda é na verdade, e aí ela conseguia às vezes me chamar e eu voltava. Às vezes ela só gritava lá do quarto, era suficiente. Mas como é que seria então se fosse uma epilepsia? Porque existem dois tipos de epilepsia, na verdade vários, mas simplificando aqui, existe aquela motora que a criança ou o adulto, né, se debate, que é a mais comum, e aí nesse caso a pessoa perde completamente a consciência. E existe o movimento motor. No desdobramento em geral não existe esse movimento motor. Pode existir as questões do sonambulismo, mas aí a gente já entra nos processos de desdobramento por sono, que são possíveis também. E aí precisa ter cuidado, porque a criança pode sair andando pela casa, tem que trancar, tem que esconder as chaves num local que ela não saiba de preferência, tem que colocar telas nas janelas, trancas nas janelas, para ter esse cuidado com o médium sonâmbulo, aquele que sai durante o sono. E o outro tipo de epilepsia que nós temos é aquela epilepsia de ausência, que a pessoa simplesmente desliga e ela começa a falar novamente. E muitas vezes ela não tem consciência de que ela faz isso. Quem está na frente dela percebe que ela parou, mas ela mesma não percebe. Entendem como é diferente do desdobramento?
Mesmo que o meu fosse inconsciente, eu perceberia alguma coisa ao meu redor. Quando eu voltasse para o corpo físico, eu poderia contar isso daí. E se fosse um desdobramento inconsciente, aí eu voltaria para o corpo e eu ia falar, ué, mas aí eu teria caído, eu teria perdido o controle desse corpo. Para eu desdobrar hoje, sem me mexer, sem ter nenhum problema, eu já tenho muitos anos de prática, gente. Só de espiritismo de mesa mediúnica já tem 19 anos, então tá muito mais tranquilo. E aí é importante, como eu falei para vocês no início, a gente ver todo o contexto. Essa criança tá tendo crise de ausência, ela vai ter problema na escola, porque toda hora ela desliga, ela não presta atenção, ela fica mais aérea, porque tem momentos que ela simplesmente perde a conversa. É por isso que é importante a gente olhar todo o contexto. Se essa criança está tendo qualquer tipo de prejuízo, eu indico para vocês, levem ao médico, levem ao neurologista, ao psiquiatra infantil. Pode ser uma depressão, pode ser uma esquizofrenia. Hoje a gente está tendo muita ansiedade nas crianças. É importante tratar direitinho para que elas consigam se desenvolver fisicamente e emocionalmente de forma saudável, tá bom? Então, encaminha esse vídeo aqui para quem você sabe que tem criança em casa que está tendo essas dificuldades. Curte bastante esse vídeo, comenta aqui, façam suas perguntas que eu respondo sempre, tá bom? E me sigam lá nas redes, no @sentindo espiritismo, nas duas redes, tá bom? Beijo para vocês!